Sejam muito bem-vindos, investidores! Eu sou a Ana e esse é o canal Consolidando a Carteira, onde eu documento minha jornada rumo à segurança financeira. Março está sendo um mês movimentado. Eu bati o recorde de recebimento de proventos, comecei a reestruturação da carteira e, como de costume, fiz aportes, que nesse mês totalizou R$ 2.000. Então nesse vídeo eu vou compartilhar tudo com vocês. Bora conferir? A ideia do canal não é ensinar a investir, não é dar dicas de investimento, eu realmente compartilho a minha jornada, a minha experiência e os meus aprendizados, mas eu achei importante aqui compartilhar alguns índices de mercado. Inclusive, alguns deles têm influenciado na minha decisão de aporte, então eu achei interessante registrá-los em vídeo. O primeiro deles é a taxa Selic. Então, a taxa Selic ela estava em 13,25% e teve um aumento aí de 1%, foi para 14,25%. Isso aí tem um aumento, consequentemente, também no rendimento que está atrelado ao CDI. Por exemplo, uma reserva de emergência que está num CDB, num RDB, enfim, esse tipo de investimento também acaba se beneficiando da taxa Selic mais alta. Isso porque o CDI normalmente ele está 0,10% abaixo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic hoje está em 14,25%, o CDI estará 14,15%. Consequentemente, hoje, na data atual, com a taxa Selic a 14,25%, um investimento a 100% do CDI vai render 14,15%. Obviamente que esse percentual ainda não considera o desconto do imposto de renda, que conforme a própria Receita Federal nos mostra aqui nessa tabela, segue o critério de alíquota versus prazo, ou seja, para investimentos até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. Para investimentos de 180 a 360 dias, a alíquota desce um pouco, vai para 20%. De 361 a 720 dias, ela já vai para 17,5%. E para investimentos acima de 720 dias, a alíquota é de 15%. Então, é importante também destacar esse detalhe, que na renda fixa nós temos o imposto de renda incidido no momento do resgate. Sem mencionar também o IOF, que dependendo do banco, se você retira em menos de 30 dias, vai também incidir ali o IOF. No meu caso, eu utilizo então a renda fixa como a minha reserva de emergência. Então, se num período de 720 dias eu não precisar resgatá-la para cobrir uma emergência, eu pagarei no máximo 15% de imposto quando eu de fato for resgatar o investimento. Isso sendo incidido sobre o rendimento desse investimento. Então, por exemplo, se eu aportei 8.000 e nesse período tive R$ 2.000 de rendimento, o imposto de 15% vai incidir somente sobre o valor rendido, ok, pessoal? Também é importante destacar isso. Não vai ser sobre o montante total, vai ser só sobre rendimento durante o período de aplicação. Outro índice que eu acho muito interessante trazer no vídeo de hoje é o IFIX, justamente porque eu invisto em fundos imobiliários. Então o IFIX ele nada mais é do que um índice criado para medir, indicar na verdade o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários. E por esse gráfico aqui a gente pode perceber que nos últimos 6 meses ele vem tendo uma queda de 1,61%. Porém, um detalhe que chama bastante atenção é que no último mês ele vem tendo uma recuperação, então ele está se recuperando. Teve uma alta aqui de 4,66%. E por que é interessante acompanhar esse índice? Porque vocês lembram que eu comentei que ele indica o desempenho das cotações dos fundos imobiliários? Bom, ele vai então indicar esse aumento das cotações. Então aqui no Investidor 10, se eu acessar a minha carteira, por exemplo, eu consigo observar aqui nos meus ativos que eles estão tendo uma alta aqui nas cotações. Aos poucos eles estão se recuperando. Um exemplo claro disso é o VISC11, um fundo de shopping, que está com a cotação atual de R$ 113,90. Porém, há pouco tempo atrás não era isso que estava ocorrendo. Acessando aqui a cotação do VISC11, dá para ver aqui pelo gráfico que ele está se recuperando aos poucos. Se eu filtrar aqui por 30 dias, isso fica ainda mais evidente. Por exemplo, no dia 20/2 ele estava cotado a R$ 96,66. Já agora, no dia 20/3, ele já está em R$ 103,90. Então, aos poucos, os fundos imobiliários eles estão se recuperando.
Quem sabe seja realmente essa fase de alta, depois de um período grande de quedas, né? Então ele pode eventualmente chegar aqui no seu valor patrimonial. Hoje, o preço dele está sendo cotado a 0,83% do seu valor patrimonial, ou seja, ele está bem abaixo do seu valor justo. Outro índice que eu considero interessante é o Ibovespa, justamente porque eu invisto em ações, então na minha carteira eu possuo ações. Ele é um índice que vai indicar o desempenho médio das cotações das ações negociadas na Bolsa Brasileira. E aqui no gráfico dá pra gente ver que ele está numa crescente, né? Então no último mês ele cresceu 5,54%, batendo aí a casa dos 132 mil pontos. Mas dá pra ver aqui no cantinho da tela que ele já chegou a estar na casa dos 118 mil pontos, né? Então é bem interessante observar aí essa crescente do Ibovespa. E vamos ver como é que isso se reflete, por exemplo, nas minhas ações. Eu escolhi aqui a Ambev porque ela exemplifica muito bem o que a gente viu no gráfico anterior. A Ambev é uma ação que aqui no dia 24/2 estava cotada a exatamente R$ 11,03 e agora já na data de 22/3 ela teve essa crescente aqui, foi para R$ 13,73. Deixa eu até filtrar aqui pelos últimos 30 dias, ó. Então a gente consegue ver essa crescente na ação, na cotação da ação. Então o Ibovespa é um índice interessante porque ele vai indicar de fato se a bolsa brasileira está valorizada, se ela está com bom desempenho, por exemplo, frente ao dólar. Então é um índice bem interessante aí para quem investe em ações e eu achei interessante mencioná-lo aqui no vídeo. Dado esse contexto inicial, vamos para o aporte do mês de março. Como de costume, eu já direciono o valor que eu quero dedicar para minha reserva de emergência assim que eu recebo o meu salário e pago as contas básicas, aqueles custos fixos essenciais. Então nesse mês não foi diferente, eu fiz esse processo e eu fiz um aporte então de R$ 1.240,64. Lembrando que eu faço a minha reserva de emergência na Nubank. Aqui no Investidor 10 nós só temos um registro porque eu faço da seguinte forma: eu vou aqui no lançamento, edito ele, altero a data de compra para a data em que eu estou realizando esse novo aporte, no caso desse mês foi no dia 12. Aqui no valor eu coloco o valor que eu vou fazer o aporte de 1.240 nesse mês, mais o valor líquido que já está previsto lá na caixinha da Nubank. Eu só registro aqui e salvo a alteração. Já em renda variável foram esses os aportes feitos. Eu vou começar aqui por CEMIG, que foi o último aporte que eu realizei no dia 21/3. Eu comprei 10 ações de CEMIG a um preço de R$ 10,71, está um pouco acima do meu preço médio, e o total investido na ação foi de R$ 107,10. É uma ação que eu acho interessante, que eu ainda tenho uma pequena posição em carteira, eu quero aumentar essa posição, então eu achei interessante por esse motivo. E um outro detalhe é que a CEMIG ainda tem a Datacom aqui para o dia 25/3, JCP programado lá para o ano que vem, né? Então tá um pouco distante ainda, mas é interessante de qualquer forma. E vendo o histórico de pagamentos da ação, dá para ver que o ano passado ela teve Datacom para o mês 4 para pagamentos de dividendos e bonificação. Então são esses detalhes, bem como o interesse na ação, que me fizeram aportar nela esse mês. Em fundos imobiliários, eu aportei no MXRF11, 9 cotas eu comprei do fundo no dia 17/3 a um valor de R$ 9,01, um total de R$ 81,09 investidos no fundo. O MXRF11 ele é classificado como fundo híbrido, tendo como predominância no seu portfólio 79% CRIs e 12% apenas em fundos imobiliários. Também aqui no portfólio nós podemos observar que a predominância dos CRIs está atrelada a IPCA, cerca de 84%, e somente 15% está atrelada ao CDI. Visualizando o ativo aqui no Investidor 10, nós podemos ver que ele está abaixo do seu valor patrimonial, que hoje é de R$ 9,19. Eu adquiri o ativo por R$ 9,01. Ele está aqui ainda em um gráfico de queda, né, com uma leve recuperação nos últimos dias. Então eu aproveitei dessa oportunidade e também do fato que eu ainda quero aumentar um pouco a posição no ativo. Os maiores aportes neste mês foram na classe de ativo ETFs. Eu aportei em IVVB11, adquiri 2 cotas, e no ETF Nasdaq 11, adquirindo 6 cotas. E qual o racional por trás dos aportes nesses 2 ETFs?
Primeiro que eu quero aumentar a minha exposição exterior e eu faço a minha exposição exterior investindo nesses dois ETFs. Então hoje ela está na casa dos 8%, eu quero aumentar para 10%. Segundo, observando esse gráfico aqui, a gente pode perceber que o S&P 500 ele teve uma evolução ao longo do último ano bem expressiva. Ele chegou a atingir aqui 6.147 pontos. Porém, filtrando aqui pelo último mês, percebemos uma queda bem interessante, que eu enxerguei como uma oportunidade. 5,28% de queda. Eu estou acompanhando o valor da cota do ETF e achei uma boa oportunidade de fazer um novo aporte. O mesmo vale para o Nasdaq 11. Se a gente filtrar aqui por um ano, ele também teve uma crescente bem interessante, porém no último mês ele teve uma queda inclusive até maior, de 7,79%. Outro detalhe é que nós não conseguimos ter certeza se esses valores vão se manter, se eles vão cair mais, se vão subir. Enfim, eu identifiquei como uma ótima oportunidade e, portanto, eu realizei esses investimentos no mês de março. O valor total aportado neste mês foi R$ 2.257,82, contabilizando renda variável e renda fixa. O único detalhe desse mês é que eu já tinha uma quantia do mês anterior no meu porquinho lá no Banco Inter, oriundo de proventos do mês anterior em que eu não identifiquei uma alocação mais adequada, então eu preferi deixar no porquinho aguardando uma oportunidade interessante e ela surgiu esse mês. E eu também vou receber ainda alguns proventos este mês. Então tem uma quantia aí pequena programada para cair na conta. Eu não sei se eu vou investir em mais algum ativo ainda esse mês ou se eu vou guardar para o próximo mês, mas por hora é isso. R$ 2.257 investidos aqui no mês de março. Mas e aí, como foi o mês de vocês? Conta aí nos comentários que eu vou gostar de ler. E para quem quiser ver minha carteira completa, assista o vídeo que estará no card acima e fixado no primeiro comentário do vídeo. Por último, mas não menos importante, gostou do vídeo? Me ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal. Se cuide e até o próximo vídeo!